Boa noite a todos. Então, para aqueles que eu não pude cumprimentar, então, muito bom estar com os irmãos. Aqueles que nos visitam também, sejam bem-vindos, viu? E vamos abrir as nossas Bíblias para Lucas, capítulo 10. Nós vamos continuar o estudo que nós iniciamos na quarta-feira passada. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler novamente os versículos de 38 a 42. O tema do nosso estudo, novamente, está projetado aqui. Escolha a boa parte. E qual é essa boa parte? Aos pés de Jesus para aprender. Conforme nós vamos lendo o texto, tente relembrar, algumas verdades que nós já estudamos na quarta-feira passada. Diz assim a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu quero relembrar com os irmãos alguns pontos que nós mencionamos na quarta-feira passada. Primeiro ponto: Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender. Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender. Nós vimos, que algo é muito marcante na vida de Maria. Todas as vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está onde? Lembra? Ela está aos pés de Jesus. E o primeiro ponto que nós vimos é que Maria, ela está aos pés de Jesus com profunda humildade. Então Maria, ela sabia qual era o seu lugar. O seu lugar como aluna de Cristo e como serva do seu Senhor, o seu lugar era aos pés de Jesus para ouvir dele, para aprender dele, para obedecê-lo. Então Maria está aos pés de Jesus com profunda humildade. Em segundo lugar, nós vimos que Maria, ela está quieta aos pés de Jesus. Os irmãos lembram, que nós temos a expressão que Maria, ela quedava-se assentada aos pés de Jesus. Os irmãos lembram o que significa esse quedar? Nós falamos sobre 4 coisas. Então, vamos lá, Ednei, pode continuar então. Isso. Então nós vimos que enquanto Marta estava ocupada em muitos serviços, Maria parou com aqueles muitos serviços para se assentar aos pés de Jesus. Não é isso? Segunda coisa, enquanto Marta estava agitada de um lado para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, Maria, o que ela fez? Além de parar,
com os muitos serviços, ela se deteve, né, aos pés de Jesus. Nós vimos também que além de parar e se deter, o que Maria fez? Na cola aí, Edné? Ela se quietou aos pés de Jesus. E Marta? O que Jesus diz? Que Marta, ela estava inquieta e se preocupando com muitas coisas. Não é isso? Mas Maria não. Maria, ela estava quieta aos pés de Jesus. E por último, nós vimos que Maria, ela demorou-se aos pés de Jesus. Por que ela demorou-se aos pés de Jesus? Por quê? Nós vimos que Maria, ela demorou-se aos pés de Jesus porque ela tinha prazer na presença de Jesus. Para ela, não havia lugar melhor, né? Nós falamos sobre isso. Para Maria, não havia melhor lugar neste mundo do que estar assentada aos pés de Jesus. Então, Maria está quieta aos pés de Jesus. E Marta? Enquanto Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender, e Marta? Marta, ela agita-se de um lado para o outro para servir. E nós vimos três coisas. Em primeiro lugar, Marta, ela está agitada demais. Em segundo, Marta, ela está ocupada demais. Os irmãos lembram que nós falamos sobre Marta, que Marta, ela substituiu Cristo pelo trabalho a Cristo, não foi? Ao invés de Marta também estar, assim como Maria, aos pés de Jesus, o que Marta estava fazendo? Ela estava ocupada em muitos serviços. Ela estava ocupada demais. Mesmo que ela estava servindo a Jesus e tentando fazer o seu melhor, não é isso? Só que ela substituiu Jesus pelo trabalho para Jesus, não é isso? Então, o próprio trabalho para Jesus privou Marta daquele tempo precioso que Maria desfrutou aos pés de Jesus. E, em terceiro lugar, Marta está equivocada demais. Por quê? Os irmãos lembram? Exatamente. Marta, ela achava que Maria estava errada, né? Maria tinha parado com os muitos serviços, não é isso? Para hospedar aquele tanto de homens. Ela tinha parado com os muitos serviços, deixado a sua irmã sozinha para ir lá se assentar aos pés de Jesus. Então, Marta achava que Maria estava errada. E ela imaginava o quê? Que Jesus culparia Maria por não estar fazendo o que Marta estava fazendo, não é isso? Só que Marta, ela estava equivocada demais. Aconteceu exatamente o contrário, que é o que nós vamos ver essa noite. Em vez de Jesus culpar Maria por não fazer o que Marta estava fazendo, o que Jesus fez? Jesus culpou Marta por ela não fazer o que Maria fez. Por Marta não se assentar também aos pés de Jesus. Então esse foi o nosso estudo, né? O começo do nosso estudo na quarta-feira passada. E nós vamos caminhar mais um pouco essa noite. Muito bem. Vamos ler. Alguém lê, por favor, Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Eu coloquei aqui sobre 3 verdades. Está difícil aqui, né? Com um passador fazer o 3. Então, eu coloquei aqui 3 verdades que nos chamam a atenção na censura de Jesus a Marta. Qual que é a primeira verdade? É que eu coloquei aqui. Então, Jesus, ele censura Marta e uma primeira verdade que nos chama a atenção aqui é que Jesus, ao censurar Marta,
Jesus a chama pelo nome, não foi isso? E chamou por 2 vezes, né? Marta, Marta. Então, Jesus, ao censurar Marta, Jesus a chama pelo nome. Pelo nome 2 vezes. Então, um dos pontos aqui é que o confronto de Jesus, ele é pessoal e direto. O confronto de Jesus, ele é pessoal e direto. Se você parar para pensar, como que Marta queria, porque Marta estava irritada com Maria, não estava? Deixando Marta sozinha, com os muitos afazeres. Então Marta estava irritada com Maria. Só que como que Marta queria atingir Maria? Diretamente, igual Jesus fez? Não. Marta queria atingir Maria indiretamente através de Jesus. Senhor, ordena que Maria volte a me ajudar. Não me deixe sozinha. Então, Marta, ela não foi direta, né, ao atingir Maria. Marta se utilizou de Jesus, né, para atingir Maria indiretamente. Agora, um ponto, nós já lemos na quarta-feira passada, que Jesus, ele amava Marta. Lembra? Nós lemos sobre isso, que Jesus amava Marta. E Apocalipse, os irmãos não precisam abrir, mas Apocalipse 3,19, Jesus diz, o próprio Jesus diz, que ele disciplina e ele corrige a quem ele ama. E Jesus também estava corrigindo Marta, porque Jesus amava Marta, assim como ele nos ama, e por isso, quando nós precisamos, ele nos corrige e nos disciplina. Agora, em segundo lugar, ainda no versículo 41, Jesus censura Marta pelo quê? Eu coloquei aqui nós temos a expressão, a palavra inquieta e preocupada. Né? Inquieta e preocupada. Eu coloquei aqui, em segundo lugar, Jesus censura Marta pela sua ansiedade. Jesus diz que Marta ela estava preocupada com muitas coisas. Então, imagine a mente de Marta. A mente de Marta, ela era como um campo disputado por muitos cuidados. E o seu coração não havia sossego. Outra coisa que eu coloquei aqui, a gente vê, né? Marta, ela se agitando de um lado para o outro, para lá e para cá. Então, ela corria de um lado para o outro e ela não encontrava alívio nas suas obras. Pelo contrário. Eu coloquei aqui que tem pessoas que servem a Jesus, mas servem a Jesus de forma inquieta. Como é o exemplo aqui de Marta. Marta está servindo a Jesus, está tentando fazer o seu melhor para Jesus. Não é isso? A demanda era grande, nós vimos isso. Só que Marta está fazendo de que forma esse serviço a Jesus? De forma inquieta e preocupada. Então, tem pessoas que estão procurando fazer o melhor para Jesus, mas estão com a cabeça cheia de muitas preocupações. Tem pessoas que servem a Jesus, mas não têm paz, não têm descanso e não têm alegria no servir ao Senhor. Jesus aqui, ele está nos alertando sobre você fazer a obra, mas você estar cansado da obra. Por quê? Porque você, igual coloquei aqui, você está agitado demais, igual nós vimos. Você está correndo demais. Você está ocupado demais. Você está inquieto demais. Você está preocupado demais. Você está
ansioso demais. Então nós vemos aqui Marta, né, como nosso exemplo, fazendo a obra, fazendo o serviço ao Senhor, mas ela está cansada. Ela está cansada da obra. Agora, será que é isso que Jesus quer de nós, ao servirmos a Ele? A Bíblia fala muito sobre ansiedade. E um dos pontos sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade, ela é destrutiva. Os irmãos, o que significa a palavra ansiedade? Os irmãos conhecem? O que significa essa palavra? Sim, sim. Uma das coisas que nós somos ansiosos é quando nós nos preocupamos com o amanhã, sendo que esse amanhã nem chegou, né? Igual a Sarita está mencionando. Essa palavra, né? A gente aqui, o texto aqui foi escrito em qual língua? Esse texto aqui? O grego. E se você for olhar lá essa palavra ansiedade, aqui nós temos a palavra inquieta e a palavra preocupada. Se você for olhar essa palavra ansiedade, ela significa estrangular. No sentido de você estrangular o pescoço. Então, ficar ansioso é como você ser sufocado. É como alguém, se pudesse, ir lá cortar o seu oxigênio e tirar a sua capacidade de você respirar. Como que vou... Imagine, o pastor Denis já faz sempre um teste aqui, né? Vamos prender a respiração? Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Todo mundo prende a respiração, vamos ver quanto tempo você consegue. 1, 2, 3 e foi. Já não consegui. Ansioso é isso. Né? Andar ansioso é como você ser sufocado, como faltar ar, você não consegue mais respirar. A palavra também significa rasgar, essa palavra ansiedade, essa palavra no grego. Em que sentido? Que a ansiedade, enquanto você está caminhando para frente, a ansiedade está te puxando em direção oposta. Então você está tentando caminhar para frente, mas a ansiedade está te puxando em direção oposta. E essa palavra significa rasgar, porque ao ansiedade te puxar na direção oposta, você será rasgado ao meio, né? Em outras palavras. Então, eu estou dando um exemplo aqui para os irmãos, né? Que a ansiedade, ela é destrutiva. Abram lá, esse aqui é um bom texto para a gente abrir. Fique com o dedo aí em Lucas e vá lá para Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Quem abriu, pode ler. Isso. Ou, na versão revista e atualizada, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se eu não me engano, eu esqueci de marcar aqui, mas se eu não me engano, um côvado, a gente está falando de 45, agora, centímetros ou milímetros? É centímetros, né? Aí, ó. Olha os universitários aqui para a gente fazer a consulta. O que Jesus está querendo dizer com esse versículo aqui? Que, segundo Jesus, ao invés da ansiedade prolongar a sua vida, ela pode muito bem encurtar a sua vida. Por quê?
Porque a ansiedade, ela é destrutiva, ela faz mal. Então, Jesus está dizendo aqui que a ansiedade, além dela não ter a capacidade de prolongar a sua vida, pelo contrário, a capacidade que ela tem é de encurtar a sua vida, de fazer mal para a sua vida. Eu coloquei aqui, a ansiedade, ela rouba nossas forças, ela mina nossa saúde, ela enfraquece nossa fé, ela nos mata pouco a pouco. Aqui é Mateus, alguém lê por favor Mateus 6:25? Mateus 6:25. Isso. Esse aqui é um texto conhecido, não vou ler o texto inteiro, mas esse texto de Mateus 6, de 25 a 34, uma das coisas que você vai aprender sobre ansiedade com Jesus é que a ansiedade, ela é um ato de incredulidade. Ela é um ato de falta de confiança no cuidado do nosso Pai Celestial. Eu coloquei aqui, a ansiedade, ela é a incapacidade de você crer na sabedoria de Deus. Quando você está ansioso, sabe o que você está dizendo para Deus? Que Deus, ele não sabe o que está fazendo com a sua vida. Uma das coisas que a ansiedade diz a Deus é que nós não cremos que Deus, ele é sábio. Nós estamos dizendo para Deus que ele não sabe o que ele está fazendo com as nossas vidas. Segunda coisa que eu coloquei aqui, pensando nisso, que a ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança. A ansiedade, ela é a incapacidade de crer no amor de Deus. O que significa isso? Que você, como se eu estivesse dizendo para Deus, que Deus, ele não está se importando com o que você está passando. Então, a incapacidade de crer no amor de Deus. Quando você fica ansioso, você está dizendo a Deus que ele não se preocupa, ele não se importa com o que está passando, com o que você está passando na sua vida. Em terceiro lugar que eu coloquei aqui, a ansiedade é a incapacidade de crer no poder de Deus. Quando a gente fica ansioso, a gente está dizendo para Deus que nós não cremos que Deus tem todo o poder para controlar a situação que você está passando. Que Deus não tem poder suficiente para controlar o sofrimento, seja o que for, a situação que você está passando. Quando nós ficamos ansiosos, nós estamos dizendo isso a Deus. Nós não cremos que Deus tem todo o poder para controlar aquela situação que você está passando. Agora, vamos lá, 1 Pedro 5, vamos abrir lá para 1 Pedro, capítulo 5. Nós temos estudado esse livro com o pastor Denis, né? Então eu vou ler um versículo que nós já aprendemos sobre ele. 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler só o versículo 7. Mas depois você pode ler do verso 5 até o 7. Mas alguém pode ler o verso 7, por favor? Isso. Além da ansiedade ser um ato de incredulidade,
aqui a ansiedade também é um ato de quê? Nós não lemos o contexto, mas a ansiedade aqui é um ato de orgulho. É um ato de orgulho. Em que sentido? Quando nós estamos ansiosos, orgulhosamente, a gente quer cuidar de algo que não está em nosso controle, que a gente não tem controle. Em nosso orgulho, nós queremos cuidar de algo que a gente não tem o controle sobre aquilo. Que controle que eu estou falando? Da nossa vida. Então, a ansiedade, ela é um ato de orgulho. Nós queremos cuidar de algo que não está em nosso controle, que foge de nosso controle. Mas orgulhosamente a gente acha que pode cuidar daquilo. E eu coloquei aqui também que quando nós estamos ansiosos, orgulhosamente, é como se a gente, pense aí, nas rédeas de um cavalo. Pensou aí nas rédeas de um cavalo? Quem que está nas rédeas de nossa vida? Quem que está guiando? Quem que está segurando essas rédeas e guiando a nossa vida? É Deus. Quando nós estamos ansiosos, o que nós fazemos em nosso orgulho? É como se a gente fosse lá, não, Senhor. Igual a gente está vendo aqui. O Senhor não é sábio, o Senhor não é amoroso, o Senhor não é poderoso, o Senhor não está conseguindo controlar essa situação, e eu vou lá e tomo as rédeas da mão de Deus, e agora eu mesmo quero dirigir a minha vida. Eu mesmo quero cuidar dessa situação. Então, a ansiedade é um ato de orgulho. A gente quer tomar das mãos de Deus a rédea de nossa vida. Não, agora é eu que vou cuidar dessa situação. É eu que vou conduzir a minha vida. Nós estamos vendo aqui que Jesus, ele censura Marta pela sua ansiedade. E em terceiro lugar, Jesus, ele censura Marta por suas escolhas erradas. Tem uma frase aqui que é uma frase que a gente deveria guardar no nosso coração. Que Jesus fala aqui, que eu fiz questão de pôr aqui. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo. A frase está ali. Todos juntos, vamos lá? Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Vamos de novo? Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Se a gente parar para pensar, quão verdadeira é essa declaração de Jesus? Para aqueles que são mais vividos, mais experimentados aqui em nosso meio, os irmãos vão confirmar isso, que quanto mais a gente caminha para a morte, mais nós concordaremos com essas palavras de Jesus. Que pouco é necessário, muito pouco é necessário, ou somente uma coisa. O que nós estamos aprendendo aqui? Que segundo Jesus, nós nos ocupamos com muitas coisas que são desnecessárias. E isso a gente precisa parar. Assim como Jesus censurando Marta, Marta deveria realmente parar e pensar nisso. Será que eu não tenho ocupado o meu tempo, a maior parte do meu tempo, com coisas que são desnecessárias? Segundo Jesus, nós temos ocupado com muitas coisas desnecessárias. E assim como Marta deveria pensar naquilo que Jesus estava dizendo a ela, nós também devemos pensar. Eu coloquei aqui que ao longo de nossa vida, a gente vai agregando muita coisa que a gente julga ser necessário para viver. E o que acontece?
depois por a gente não ter mais aquilo, ou mais aquilo, ou mais aquilo outro, ou mais aquilo, a gente não consegue se contentar com aquilo que a gente tem, e a gente também não consegue ter alegria em Deus. E vamos dizer assim, por a gente julgar que muitas coisas são necessárias, ao contrário do que Jesus está dizendo, o que a gente começa a fazer? A gente começa a gastar todo o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos esforços, tudo aquilo que a gente tem, a gente começa a gastar para alcançar aquelas coisas. Só que está aí a pergunta, será que todas estas coisas que a gente julga que é necessário para viver, será que realmente são necessárias? A vida, ela tem poucas necessidades reais. E se preciso for, conseguimos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos o nosso tempo. Isso é algo para a gente parar e pensar. Que a nossa vida, ela poderia ser muito mais modesta e muito mais simples. Segundo, Jesus está nos ensinando aqui que a nossa vida, ela poderia ser muito mais modesta e muito mais simples. Eu coloquei aqui dinheiro, bens, propriedade, uma boa educação, uma boa profissão, uma posição de influência na sociedade, ou até mesmo boa saúde. Elas são coisas boas em seus devidos lugares. Mas elas não podem ser chamadas de necessárias. Quando eu estou falando de necessário aqui, é algo que a gente realmente precisa para a gente viver. Até mesmo, igual eu coloquei aqui, uma boa saúde. Por exemplo, nós não vemos o exemplo de Paulo, que Deus deixou com que Paulo ficasse com aquele espinho na carne, que muitos interpretam como uma doença, por exemplo. E, mesmo com aquele espinho na carne, Paulo conseguiria viver? Sim ou não? Se realmente aquele espinho na carne fosse uma doença, alguns interpretam como uma doença. Paulo conseguiria continuar vivendo, mesmo com aquele espinho na carne? Eu coloquei aqui que as muitas coisas pelas quais a maioria dos homens e mulheres estão constantemente correndo atrás, e elas não se sossegam até alcançar aquilo, e gastam todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua força, todos os seus recursos. Essas muitas coisas pelas quais a maioria dos homens e mulheres estão constantemente correndo atrás para alcançá-las, nas palavras de Jesus, elas não são realmente necessárias. E aqui é interessante que Jesus ele contrasta as muitas coisas com o quê? Me ajudem aí a pensar. Jesus está contrastando as muitas coisas com o quê? Com quantas coisas? Com uma só coisa, que realmente é necessário. E o que Marta fez? Correndo atrás de muitas coisas que não são realmente necessárias. Marta, ela, igual coloquei aqui, ela negligenciou o mais importante e a única coisa necessária. E qual é essa única coisa necessária? Você estar aos pés de Jesus para aprender.
Então, Jesus aqui, ele está censurando Marta por suas escolhas erradas. Marta correndo atrás de muitas coisas que não são necessárias e Marta deixando aquilo que é o mais importante. A única coisa necessária, que é o quê? Você estar aos pés de Jesus para ter comunhão com Ele, para aprender dEle, para ouvir dEle, para conversar com Ele, para obedecê-lo. Então, essa frase novamente, né? Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Então, a gente precisa realmente, eu preciso parar e refletir sobre isso. Será que eu não estou correndo atrás de muitas coisas? Se você for olhar, são desnecessárias. E eu estou deixando aquilo que é a única coisa necessária, aquilo que é a coisa mais importante, que é o quê? Estar aos pés de Jesus para ter comunhão com Ele, para aprender dEle, para ouvir dEle. Então, Jesus, ele censura Marta e é Maria. É o nosso próximo ponto. Jesus, ele elogia Maria. Versículo, vamos lá, Lucas 10, no nosso texto. Já saí aqui. Lucas 10, versículo 39. Alguém lê, por favor? Lucas 10, 39. Isso. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, Jesus, ele elogia Maria pela sua postura. O que Maria fez? Maria, ela valorizou mais a presença de Jesus, ela valorizou mais estar na presença de Jesus do que o trabalho para Jesus. Não é isso? Maria, ela valorizou mais a presença, a comunhão com Jesus, o estar aos pés de Jesus para aprender. Igual a gente já falou sobre isso, né? Marta, o que Marta queria fazer? Qual que era a diferença entre Marta e Maria? Enquanto Marta queria dar muito ao Senhor, fazer muito para o Senhor, Maria queria fazer o quê? Ela queria receber muito da presença de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da comunhão com Jesus. E em segundo lugar, Jesus elogia Maria pela sua sabedoria. Marta fez a escolha errada. Ela se ocupando com muitas coisas que são desnecessárias. E deixando o mais importante, deixando a única coisa necessária, que era estar aos pés de Jesus para aprender. Agora, e Maria? O que Maria escolheu? Jesus aqui, ele está elogiando Maria pela sua sabedoria. O que Maria escolheu? Jesus afirma para Marta que Maria, ela escolheu o quê? A boa parte. Ela escolheu a única coisa que realmente é necessária, que é estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e ter comunhão com Ele. Abra lá em Salmos 16:11, rapidamente. Salmos 16:11. Vamos acelerar aqui. Eu já estou caminhando para a conclusão do nosso estudo. Salmos 16:11. Para o salmista Davi, que está aqui em Salmos 16, o que a presença de Jesus trazia para ele? Alguém lê, por favor, verso 11.
Assim como Marta, por nós nos ocuparmos com muitas coisas, e muitas coisas que são desnecessárias, a vida cristã, como é que ela se torna? Assim como se tornou para Marta. A vida cristã, ela se torna sofrida, não é isso? Pesada, sobrecarregada, não é isso que a gente vê? O que se tornou a vida cristã para Marta? Se envolvendo naqueles muitos serviços. E a gente, o que acontece? A gente perde as bênçãos que a presença de Jesus pode nos dar, pode nos trazer. O salmista, qual que é a experiência do salmista? O que há na presença de Jesus? O que há? O que você leu aí? Que na presença de Jesus há o quê? Plenitude, plenitude de alegria. E ainda mais, delícias, o que diz aí? Perpetuamente. Olha como nós perdemos, por muitas vezes nós ocuparmos com muitas coisas que são desnecessárias. Olha como nós perdemos aquilo que é mais importante, aquilo que é mais abençoador. Nós estamos perdendo, por nós não nos assentarmos aos pés de Jesus, essa plenitude de alegria, essa delícia perpétua, igual o salmista fala aqui. E você, voltando aqui, eu tirei aqui, né, o título do nosso estudo. Qual que é o título do nosso estudo? Marta fez a escolha errada. Maria, ela fez uma escolha certa, uma escolha sábia. Você também, vamos dizer assim, está em suas mãos aquilo que você quer escolher. O que você decide? Igual o tema aqui do nosso estudo, escolha a boa parte, estar aos pés de Jesus para aprender. Então, essa é uma escolha que nós temos diante de nós. Assim como Marta escolheu, mas ela não escolheu corretamente, ela fez a escolha errada. E assim como Maria escolheu, mas Maria escolheu o quê? A boa parte. Então, o que você escolhe? Se ocupar com muitos serviços? Igual a gente vê aqui, Marta. Marta estava, igual coloquei aqui no texto, né? Usando as palavras do texto. Agitada demais, correndo de um lado para o outro, para lá e para cá. Inquieta, preocupada com muitas coisas, ansiosa demais, com as mãos sempre ocupadas fazendo algum serviço para Jesus. Você escolhe viver uma vida assim? Ou você escolhe, assim como Maria, a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, que é conhecer a Jesus, que é ouvir os seus ensinos, que é desfrutar da presença de Jesus, da intimidade com Jesus, que é se deleitar na presença de Jesus, onde há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Então, nós temos diante de nós uma escolha. Nós temos diante de nós uma escolha. E o último ponto aqui para falar sobre Maria. Então, nós vimos que Jesus elogia Maria pela sua postura, pela sua sabedoria e, por último, pela sua escolha duradoura. Irmãos, o que nós vamos fazer por toda a nossa eternidade? Depois que Jesus voltar, nos buscar e nós formos glorificados. O que nós vamos fazer por toda a eternidade? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos fazer o quê? Oi? Louvar ao Senhor. O que mais? Inclusive, a Bíblia fala também sobre trabalho para o Senhor, né?
No céu também há um lugar, né, de trabalho. Mas, mais do que isso. Oi? Horário eu não diria, irmã, porque agora nós estamos o quê? Diante de Jesus, da presença de Jesus. Então, o que nós vamos fazer por toda a eternidade? Por toda a eternidade, nós vamos estar com Jesus, igual eu coloquei aqui, nós vamos contemplar a face de Jesus, nós vamos gozar da presença de Jesus, nós vamos conhecer mais e mais a Jesus. E isso por toda a eternidade, porque não há como a gente esgotar o conhecimento de Jesus, não é verdade? Então, essa vai ser a nossa vida no céu. Conhecer, conhecer e conhecer e conhecer e conhecer mais a Jesus. João, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Lembra o que Jesus diz sobre o que é a vida eterna? João 17:3. E a vida eterna é esta. O que Jesus diz sobre a vida eterna? Quem lembra? E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti quem? O único Deus e a Jesus Cristo. Então, a vida eterna, o que é? É você conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E isso, a gente está falando aqui que isso, pensando em Maria. Maria, ela estava crescendo em conhecer mais a Jesus. E esse conhecer mais a Jesus vai se estender por toda a eternidade. A vida eterna é esta, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Num relacionamento próximo, íntimo, com Deus e com Jesus. Como eu citei aqui, conhecer vai muito mais do que você acumular informação na sua mente. Conhecer, igual nós estamos vendo aqui em João 17, envolve o quê? Você ter um relacionamento íntimo com Jesus. Um relacionamento, né, que começa quando nós somos salvos, quando nós nascemos de novo, e esse relacionamento e esse conhecimento vai se estender por toda a eternidade. Eu coloquei aqui que muitas vezes nós escolhemos fazer coisas, só que essas coisas, elas só duram enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Muitas vezes nós escolhemos fazer coisas, só que essas coisas só duram enquanto nós estivermos neste mundo. Agora, e conhecer a Jesus? E quando nós paramos, igual nós vimos sobre Maria, que Maria parou com os muitos serviços, se assentou aos pés de Jesus, se deteve ali, se quietou na presença de Jesus e demorou-se ali. Isso nós vamos perder? Esse conhecimento, esse relacionamento, essa intimidade, nós vamos perder? Não, pelo contrário. Por isso que nós estamos vendo esse ponto, que Maria, que Jesus elogia Maria pela sua escolha duradoura, que terá reflexos por toda a eternidade. Igual Jesus diz, Lucas 10, voltando aqui para Lucas 10, versículo 42. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. Jesus diz, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte. E o que diz o restante do versículo? E esta boa parte que Maria escolheu, que é a única coisa necessária, que é estar aos pés de Jesus, não lhe será tirada. Marta estava tentando tirar isso de Maria, não é verdade? Não foi isso que Marta tentou fazer? Ao censurar Jesus, o senhor não se importa que Maria está aí aos seus pés e me deixando sozinha, correndo atrás de muitas coisas? Marta tentou tirar isso.
de Maria. E se a gente parar para pensar, há muitas coisas, igual Jesus nos diz, muitas coisas que são desnecessárias, que nós nos ocupamos, coisas que a gente não vai levar para a nossa eternidade, que tiram isso de nós, que tira essa boa parte de nós. Assim como Marta tentou tirar isso de Maria. Mas o que Jesus diz? Que essa escolha da boa parte não seria tirada dela. Eu queria dar um outro exemplo. Vamos lá para Gênesis, que é o nosso texto, né? Por que a gente leu lá Gênesis 5? Gênesis 5, para encerrar. Essa verdade que Maria, ela fez uma escolha duradoura e que teria reflexos por toda a eternidade, eu queria exemplificar isso com outro exemplo bíblico. Quem que aparece em Gênesis 5? Nós lemos? Quem? Oi? Tudo bem, aparece um Metusalém aqui. Mas aqui aparece muito mais. Quem te chama a atenção? Esse texto que nós lemos no culto. De Gênesis 5, nós lemos dos versos de 21, nós lemos de 21 a 24. Nesses versos, te chama a atenção Metusalém ou Enoque? Por que te chama a atenção Enoque? Sim, mas antes disso, andava com Deus. Rapidamente aqui, porque eu quero terminar com esse exemplo. A minha pergunta é, o que Enoque fez? O que Enoque fez? Essa é a minha pergunta. Ele andou com Deus. E Deus aqui, ele fala duas vezes, justamente para chamar a nossa atenção. No versículo 22, o que diz? Andou Enoque com Deus. E no verso 24? De novo. Andou Enoque com Deus. Deus repete isso duas vezes justamente para nos chamar a atenção. O que Enoque fez? Uma pergunta. Na época de Enoque, o que as pessoas estavam fazendo? Na época de Enoque, o que as outras pessoas estavam fazendo? Vou dar só um exemplo aqui. E até bons exemplos. Ó, Gênesis 4, 20. Abram lá. Volte um capítulo antes. Gênesis 4, 20. Alguém lê? Vamos lá, gente, para a gente caminhar para o final aqui. Ó, uma pergunta aqui para os irmãos. Fazendo aqui, né? O que as outras pessoas estavam fazendo na época de Enoque? Jabal. O que diz aqui sobre Jabal? Jabal foi o primeiro o quê? Oi? Foi o primeiro fazendeiro a cuidar de gado. Não é isso? Isso foi o que Jabal fez. Então, o que Jabal fez? O que está registrado na Bíblia? Foi o primeiro fazendeiro. Isso foi o que Jabal fez. Vou dar outro exemplo. Versículo 21. Alguém lê? Alguém lê? O que Jubal fez? Ele foi o primeiro a tocar o quê? Harpa e flauta. O que está registrado sobre Jubal? Na Bíblia, o que ele fez? Foi o primeiro a tocar harpa e flauta. Outro exemplo aqui. Eu não tenho muito tempo aqui. 22. Alguém leu 22? Minha pergunta, o que Tubal-Caim fez? Oi? Isso, mexia com o quê?
trabalhava com o quê? Com metal, não é isso? Então, Tubal-Caim foi o primeiro homem a trabalhar com metal. Isso é o que ele fez. E agora, quando a gente lê o texto de Gênesis capítulo 5, o que Enoque fez, que está registrado? Enoque foi o primeiro fazendeiro a criar gado? Foi o primeiro a trabalhar com metal? Foi o primeiro a tocar flauta e harpa? O que está registrado que na Bíblia que Enoque fez? Ele andou com Deus. É isso o que Enoque fez. Ele andou com Deus. Uma coisa para a gente pensar sobre isso. Estou encerrando, tá, pastor? Meu tempo já foi. Uma coisa para a gente pensar sobre isso. Quando você morrer, e as pessoas forem lá em seu velório, e chegarem lá no caixão, e as pessoas falarem assim, ó, isso é o que o irmão André fez. Isso é o que o pastor Kevin fez. Isso é o que a Monique fez. Isso é o que o Tiago fez. O que essas pessoas vão falar sobre você? Isso é algo para a gente pensar. Meu tempo já foi, mas andou Enoque com Deus, significa que Enoque, ele andou intensamente com Deus. Aqui a gente está falando de Gênesis, que foi o original é o hebraico. Esse verbo andar, lá no hebraico, ele significa o quê? Que Enoque, ele andou intensamente com Deus. Ou em outras palavras, Enoque, ele tinha prazer em andar com Deus. E sabe quando aquilo é tão prazeroso para você que você não quer deixar aquilo? Isso significa o que Enoque fez. Ele andou com Deus. Enoque, ele amava tanto estar na presença de Deus, de estar na comunhão com Deus, que ele não queria deixar a companhia de Deus. Sim. Eu coloquei aqui que o coração de Enoque não estava nas muitas coisas, igual Marta, por exemplo. O coração de Enoque, assim como Maria, estava em Deus, estava em Jesus. Eu coloquei aqui que esse andar com Deus de Enoque significa que Enoque, ele amou cada momento que ele tinha ao lado de Deus. Enoque, ele amou cada momento que ele podia desfrutar ao lado de Deus, na comunhão de Deus. Isso significa essa expressão, andou Enoque com Deus. Enoque andou intensamente com Deus. Aquele relógio ali não ajuda. Eu coloquei aqui um exemplo muito simples. Eu preciso encerrar em 2 minutos. Eu coloquei um exemplo muito simples aqui. Vamos pensar aqui em 2 crianças ali, ó. Yasmin e Helena, tá? O papai só vai usar esse exemplo, mas é um exemplo, tá? Não significa que é isso. Eu peço tanto para Helena quanto para Yasmin para ir lá treinar piano. Peço para as duas ir lá treinar piano. Uma faz por obrigação, outra faz por prazer. A que faz por obrigação, imagine aí. Helena, não significa Helena. Helena, vai lá treinar piano. Ah, papai, mas eu não quero, eu queria fazer tanto aquilo, agora eu não quero treinar piano. Helena, vai lá treinar piano. Daí ela senta no piano, e o que ela faz? Exatamente aquilo ali, ó. Começa a fazer de qualquer jeito, começa a fazer de forma apressada, não dá nem 5 minutos, papai, eu já posso sair? Ela está ali, mas ela não queria estar ali. Ela só está ali porque ela está sendo obrigada a estar ali. Na verdade, ela não vê a hora de
sair daquele piano e fazer realmente o que ela gosta. Ela está ali, igual eu coloquei. Ela treina de forma emburrada. Ela está ali porque ela está sendo obrigada a fazer aquilo. Agora, e a Yasmin, um exemplo? E a Yasmin que faz por prazer? Ela senta lá no piano, né, e se dedica. O professor dela pediu para ela treinar a música 1, 2, 3, mas ela gosta tanto daquilo que ela já começa a treinar a música 4, a música 5, a música 6. Eu falo, Yasmin, vamos lá, Yasmin, você já treinou bastante, vem com o meu lanche aqui. Papai, já vou, deixa eu treinar um pouquinho mais. Os irmãos lá, Yasmin, vamos brincar. Não, vamos, né, usando esse exemplo aí. Yasmin, vamos brincar, deixa o piano aí, vamos fazer outra coisa, vamos brincar. Ela, não, muito obrigado, eu vou continuar mais um pouquinho aqui. E às vezes você tem que brigar com a Yasmin. Yasmin, agora chega, você já ficou muito tempo aí, você precisa comer. Você precisa fazer aquilo, você precisa tomar banho. Um exemplo. Os irmãos, deu para ver a diferença de alguém que faz por obrigação? Um exemplo muito simples. Do que alguém que faz por prazer. Eu coloquei aqui. Tem uma mensagem do Stuart Olliott na Conferência Fiel para Pastores em 2008, que ele falou sobre esse tema. Não esse texto em específico, né? Ele falou, o tema da mensagem era como viver perto do Senhor. E ele encerrou a mensagem dele, eu lembrei disso aqui. Ele encerrou a mensagem dele falando sobre uma menininha que, olha o que ela escreveu depois que ela ouviu a pregação que Enoque andava com Deus e depois Deus tomou Enoque para si. Diz assim, Deus e Enoque eram grandes amigos. Deus vinha frequentemente visitar a Enoque e eles oravam juntos. Numa bela manhã, o Senhor disse, meu amigo, que tal caminharmos juntos? E Enoque disse, tudo bem, Senhor, vamos lá. Então disse, até logo para sua esposa e seus filhos e fecha a porta. Deus e Enoque tinham muito o que conversar. Então Enoque andou com Deus. Eles viram os passarinhos, eles viram as flores, eles viram as cabras e as crias das cabras, até que de repente Enoque ficou assustado e disse, meu Senhor, nós andamos tão longe, lá está a sua casa. Como é que eu vou descobrir o caminho de volta para minha casa? Mas o Senhor disse, bem Enoque, um dia ou outro, você virá morar comigo, não é mesmo? Por que não agora? E Enoque já não era porque Deus o tomou para si. Essa menininha, ela de 6 anos, captou bem o que significa dizer que Enoque andou com Deus. Os irmãos entenderam? Enoque estava tão próximo de Deus, tão próximo dos céus, que era como se Deus tivesse adiantado esse dia. E então Deus vai e toma Enoque para si. Amém, irmãos? Meu tempo foi, né, pastor? Vamos dividir em pequenos grupos para nós termos um tempo de oração. Ô, João, pastor Kevin, né? Vem aqui, pastor. Vamos passar para um momento de oração em grupos de pequenos, talvez uns 3 pessoas em cada grupo. Lembrando que vamos primeiro orar, passar os pedidos de oração dentro do seu grupo, vamos orar, depois, se temos tempo, acho que não vai termos tempo, depois pode conversar mais um pouquinho quando você está esperando os outros de terminar, tá bom? Já aqui tem alguns pedidos, motivos de oração para nossa igreja crescer no conhecimento e intimidade com
Senhor Jesus, como Enoque, pelos nossos pastores, pela igreja, unidade da nossa igreja, pela igreja perseguida e pela a conversão das pessoas que nós conhecemos, familiares e outros também. Ok?